Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera, el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. La próxima música, que é em português? Todo mundo.
Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, porque em breve Ele vem. Aqueles que puderem, por favor, vamos nos inclinar de joelhos para orar ao Senhor. Nos ponemos em rodilha para falar com nosso Senhor. Querido Jesus que estás nos céus, te agradecemos pelo sábado, te agradecemos porque o Senhor preparou um tempo para comungarmos. Te agradecemos também, Senhor, porque viemos com os nossos pedidos no coração, viemos com os nossos agradecimentos, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus da glória, é o Deus que viveu entre nós, é o Deus que morreu, mas que está vivo para nos resgatar. Continue conosco, abençoe o serviço deste culto, cuide de cada um desses adoradores e nos permita, Senhor, não somente pedir, mas agradecer por tudo quanto já fizeste por nós aqui. E que o seu plano se cumpra na vida de cada um dos adoradores aqui presentes. Esteja com o Dr. Rodolfo, que está a caminho, para que o Senhor o conduza e em segurança comecemos o culto solene. Em nome de Jesus, rogamos com fé. Amém. Probad y ved historias de fe y fidelidad. 43 días. Por parte de mi padre, la mayoría absoluta de mi familia es musulmana. Por parte de mi madre, mi familia es cristiana, es adventista. Así que, aunque me crié en este entorno diverso con muchas culturas y religiones diferentes, nunca había tomado una decisión por mí mismo. Pero en 2013 acepté a Cristo a través del bautismo en la iglesia adventista. Después de mi bautismo vine aquí a UNAASP para estudiar Derecho y Teología, y mientras estudiaba aquí conocí a mi esposa Juliana, y hoy tenemos 2 hijos y servimos aquí. Yo coordino un proyecto de voluntarios en todo el mundo, y uno de los programas de voluntariado que realizamos es en Líbano, donde llevamos a 23 voluntarios diferentes. Pero cuando llegamos allí ocurrió algo que estaba fuera de nuestro control. Soy brasileño, pero también soy ciudadano libanés, y al principio no entendieron muy bien el hecho de que hubiera visitado un país que estaba en guerra con Líbano y que nunca había aceptado un tratado de paz. Así que empezaron a investigarme e hicieron su trabajo. Creo que tenían que hacerlo, pero la investigación duró mucho más de lo que esperábamos. Los agentes me pidieron mi pasaporte, mi nacionalidad de ese país y también mi teléfono móvil. En ese momento empecé a darme cuenta más claramente de la guerra entre el bien y el mal. Así que en ese momento, cuando me quitaron el móvil, la nacionalidad y el pasaporte, me desesperé, porque lo último que esperaba era una recepción así en el país que amo, por el que he trabajado duro para dirigir a 23 personas. Pero aún así, entendí un poco mejor lo que estaba pasando. Me explicaron que todo se arreglaría en 10 días, así que después de 7 a 8 horas me dejaron ir y empecé a servir con el grupo de 23 personas que lideramos. Pero en ese tiempo pasaron muchas cosas. Mi hija empezó a ponerse enferma, muy enferma. Así que cuando la llevamos al hospital le hicieron todos los exámenes necesarios y el médico se puso muy preocupado por ella. El médico dijo que ella tendría que ser internada en el hospital y mi hija se quedó ahí del lunes al viernes, solamente salió del hospital el viernes. Llegamos a un momento, era el momento en que más necesité una respuesta de Dios en mi vida. Cuando vi a mi hija en esta situación sin saber si iba a mejorar o no. No mejoraba como habíamos imaginado, muy rápidamente. No fue así, ella estaba muy débil en el hospital. Así que realmente tuvimos que depender de Dios y creer que obraría un milagro en la vida de mi hija. Yo sé que ir a una misión es ir a la muerte, pero no esperaba que fuera con mi hija. Prefería que obviamente fuera yo quien pasara por eso. El grupo tuvo que ser muy fuerte porque al final de los 20 días mi caso aún no había sido finalizado y entonces vi muchas cosas que nunca imaginé que vería en mi vida, pero volví a darme cuenta de que Dios me estaba capacitando para ese momento, para que pudiera hablar con los investigadores sobre quién era yo. Lo que sea que preguntaran, yo les respondería con confianza, no en mí, sino con confianza de que Dios iba a hablar de la promesa de Jesucristo. Me hicieron muchas preguntas. Querían saber por qué había ido, con quién fui. Luego me preguntaron y querían saber si creía que una mezquita tenía que estar donde estaba o si debía construirse un templo de Salomón en ese lugar. Y yo pude hablar de lo que creo. Dije que el templo ya no tiene razón de existir. El servicio del templo
El servicio que era necesario en el templo ya se cumplió en el Señor Jesucristo. Les dije que no veía diferencia ante Dios entre cristianos, musulmanes y judíos. Y otra vez, no hablé con mi autoridad, hablé con la autoridad de Cristo. Seguramente eso fue lo que hizo posible, incluso después de largas horas de investigación, que me dejaran ir. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. El primero es que reconozcamos que somos sus hijos, sus hijas, así que no importa dónde estemos. Si reconocemos que somos hijos de Dios, debemos reconocer que ahora debemos trabajar para Él. Y que nosotros como comunidad, como iglesia, miremos y veamos que realmente vale la pena sufrir por Cristo. Sufrimos por muchas cosas en esta tierra, pero si hay algo que hace valer la pena, es la causa de Jesús. Es como voluntarios misioneros por Cristo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Que emocionante, ¿verdad? Que emocionante, ¿verdad? Yo me quedé emocionada cuando assisto antes de venir y poner, ¿no? Pasó algo conmigo un poco parecido, pero no igual. Y porque él fue ser misionero en Líbano, ¿cierto? Es musulmán, ¿no? Por parte de padre. Y yo, cuando salí de Brasil hace 23 años, no vení para ser misionera. Yo vení para aprender un idioma. Fui a Inglaterra, ¿no? Terminé mis estudios de universidad y sentí el deseo de venir, no el deseo, la necesidad de aprender el idioma por mi trabajo. Yo estudié turismo y hostelería. Y yo me quedé emocionada porque cuando llegué al aeropuerto en Inglaterra, hace 23 años, la inmigración también, ¿no? Yo me quedé presa, creo que 7 horas, 8 horas. Ellos no me trataron mal, nada, fueron muy educados conmigo. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos que chequear si realmente tú vienes a hacer esto. Porque claro, Brasil con las mujeres, en fin, ¿no? No necesito decir muchas cosas. Y yo fui para estudiar realmente, este era mi deseo. Entonces yo tenía un novio, yo tenía otra vida, ¿no? Y yo no estaba mintiendo, entonces yo estaba muy tranquila. Pero nunca me voy a olvidar. Hace 23 años, ellos me hicieron 177 preguntas. No fue una, no fue 5, no fue 10. Nunca me voy a olvidar. Porque hay un salón, ¿no? Grande. Y ahí, claro, yo hablé con ellos. Pensaba que hablaba inglés. Cuando ellos empezaron a hablar inglés, yo digo, no sé hablar nada. o poquito. Ellos dijeron, él dijo, ¿quieres un traductor? Yo digo, sí. Ya venía un traductor portugués, ni era brasileño, portugués. Te sientas en una mesa, tú, el jefe uno de los de inmigración, en una mesa, y va a varias mesas así, no todas. Él dice, ahora vamos a hacer algunas preguntas y vamos a ver si tú realmente estás apta a entrar en nuestro país. Y yo tranquila, no estaba preocupada, no estaba mintiendo, tenía la escuela paga, la familia inglesa que yo iba a quedar, estaba todo con el conforme. Ok, ahí empezaron, 1, 2, todas escritas, nunca voy a olvidar, pasó más de 20 años. Se fueron, llevaron mis papeles y todo. Ahí volvió. Nosotros queremos más preguntas. Todavía no estamos seguras si tú puedes entrar en el país o no. Yo digo, por favor. Pero claro, ellos intentan hacer la misma pregunta de varias maneras para ver si tú caes, ¿no? Es así la inmigración, ¿no? Te hace... Y yo, respondiendo todas. Yo preocupada, porque hace 23 años no era como hoy internet. Eu digo, minha família, que vai pensar que o vuelo caiu? Não tinha como, né? Eu pedi a eles, não posso enviar um contato a minha família? Quedei todo o dia aí. Eles disseram, não, aqui não se pode ter contato com nadie. E eu, ok. Deram comida, todo. A mim me trataram muito bem. Não he tenido quejas. Abriram mis maletas e todos disseram, vamos a chequear e ver se tu tem algo. Yo, ok, abre cosas por cosas, nada. Ahí, el final de la noche ya, llegamos por la mañana, ahí viene el otro jefe de inmigración y pega mi pasaporte. Sí, no encontramos nada, tú vas a entrar, ¿no? A nuestro país. Ellos son muy correctos, los ingleses. Había una persona, pasaron 7, 8 horas.
Havia uma pessoa aí me esperando e me levou hasta a casa onde eu ia quedar. ¿No? Donde já estava pago, todo pago. Então, eu não era adventista. Eu não vou dizer que eu não era cristiana, porque meus padres me ensinaram a orar, a rezar, não decíamos, minha mais católica, e nada antes de dormir, por la manhã, pero eu não tinha uma religião, não tinha uma religião. Estudei em colégio de monjas, de freiras, pero não tinha um encontro com Deus. E assim foi minha entrada em Inglaterra. Entrei, aprendi, empecé os estudos, e através de uma invitação de uma amiga invitou para irme à igreja adventista. E onde conheci meu esposo também, meu primeiro trabalho, onde eu trabalhei, aí era uma fábrica, uma factory de chocolate, de muffins. Havia muitos portugueses, muitos imigrantes, eram 500 pessoas. E uma dessas pessoas era meu esposo. E era esta brasileira, havia muitos brasileiros. Não? E me invitou. Heloísa, ¿quieres venir a la iglesia? E eu, bueno, a mim me gostava a igreja. Eu já he ido a igreja bautista, metodista, pero nunca adventista. Vou. E aí, fui um sábado. E aí, vinha minha esposa e digo, tu eres de la fábrica e tal. Hicimos uma amistade, quedamos amigos. Enfim. E Deus tinha um plano. Não? Deus tinha um plano para mim. Não? E depois, estudei a Bíblia 2 anos. Eu não queria me bautizar por meu novio. Eu queria que fosse um encontro com Deus. Porque com a religião não se podemos julgar. Não? Estou hoje, amanhã lo dejo se não funciona com meu novio. Eu queria algo, um encontro com Cristo. Em 2003, me bautizei. Vai cumprir 21 anos, em novembro. Éramos novios. Pedro não estava, já estava em Espanha. Pero por que conta essa história? Que passou com ele, pero com uma outra maneira. Ele foi para ser missioneiro. Hoje, eu estou como missionária aqui em Alemanha. Eu acompanho a meu esposo, não? Nem todos vão fazer isto, nem todos vão deixar os estudos ou o que estudou para... Não necessita fazer isto. Meu caso é um caso um pouco diferente, aparte, não? Pero me chamou muito a atenção que se não fuera se eu tivesse desistido do caminho, porque já estava quase dizendo, quédate com meu passaporte, me vou, me dá o viaje ao Brasil, que minha vida está em Brasil, não, que vou querer fazer em tu país. Pero eu pensava em los pounds que meus padres tinham me pagado para eu ir de viagem. Dizia, não, eu tenho que aguentar aqui como seja, sorrindo, não vou desfalecer aqui, não? E hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos, não? Estou aqui. Deus tem um propósito para cada um de vosotros. Há algumas visitas aqui, bem-vindas, que chegaram agora. Se vosotros estão aqui é porque Deus tem um plano. Eu não lo conosco, não lo sei, não? Há outra visita aqui também que saludamos antes. Para todo, Deus tem um propósito. Não? Se estão aqui hoje, vosotros que deixaram, não, vosso país estão aqui a trabalho por um tempo, não, determinado, todos aqui. Então, chicos, vamos entregar nossa vida por completo a Deus. Como este Senhor disse, quando Ele disse isso no final, parece que me matou. Podemos sofrer para todo, porque sofrimos, não? Estamos lejos da família, para estudar sofrimos horas, para estudar alemão, todo é um esforço, um sacrifício. Pero o maior sacrifício é o que hacemos para Deus, não? Esto não há nem como pagar, não há pago para isto. ¿Por quê? Já está pagado. Cristo morreu, ressuscitou para estarmos com Ele na manhã da ressurreição, não? Se morimos, se não vamos ver Ele volver nas mansões celestiais. Mi desejo é que cada um que esteja aqui tenha este encontro, como este chico, não? Poderia deixar todo, não? Estava, imagínate, no Líbano. Ele é libanês, tem nacionalidade, e mesmo assim, correram todo dele, investigaram toda a sua vida. A minha vida também, correram todo mío. Eu digo, ¿qué? Pero se vosotros estão aqui ou estão escutando online,
es porque Dios tiene un plan. Y mucho mayor do que el nuestro, ¿no? Yo nunca imaginé que estaría aquí en Alemania siendo voluntaria. No acompanho a mi esposo. Mi esposo está, otro día bromeó, decía, creo que las esposas de pastor deberían ganar un sueldo. Yo digo, yo apoyo. Hacemos todo por, yo hago todo por amor. Todo por amor. Trabajo con los niños, trabajo con las mujeres, trabajo en escuela sabática. Si necesita algo en diaconato, estoy aquí. ¿Por qué? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não hago porque eu sou esposa de pastor. Não hago porque sou amiga da diaconisa ou da diaconisa ou porque meu novio. Não, eu hago para Deus. Deus me vai dar a recompensa, que é o cielo. Não? Então, chicos, vamos entregar, vamos fazer uma oração de entrega depois em casa e diga, Senhor, qual é o propósito que eu estou aqui na Alemanha? Todos aqui somos imigrantes. Todos. No hay ninguno aquí que es de acá. Ninguno. Bueno, solo el amigo ahí que no está aquí. Nada. Entonces, hay un propósito. Ojalá que no perca el foco. Porque muchas veces venimos para acá y perdemos nuestro foco. Estudiar, trabajar. No dicen que no es para hacer. Claro que hay que pagar las cuentas. Pero no podemos perder el foco que es Cristo, que es Jesús. Amén. E se muitas vezes não podemos ir, como ir ao Líbano, não? Às vezes não podemos deixar o Brasil, não podemos deixar Angola, República Dominicana, Colômbia, não? Equador, vários países aqui, Portugal, pero podemos ajudar. Hoje nossas ofrendas vão para pessoas que realmente necessitam. Países, não? Colômbia, República Dominicana, há alguns países intereuropeia, divisão intereuropeia, que podemos ser generosos, não, com nossas ofrendas. Então, vamos pedir agora às diaconisas para recorrer as ofrendas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Só um minutinho que eu... Esperamos que o justo. Vamos fechar os olhos para falar com Deus. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu és sempre misericordioso, Pai eterno. Obrigado por esse sábado maravilhoso aqui na Tua santa casa, Pai amado. Abençoe a cada um dos irmãos. Abençoe também nosso pregador que acabou de chegar, Pai. Que ele fale, que ele não fale, mas que Tu fale através dele, Pai amado. E que as suas ofertas, Senhor, para abreviar a Tua volta. Abençoe aqui, perdoa nossos pecados, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Niños, venís que tengo una historia muy interesante. Aquí en el primer banco. ¿Cadê los niños? Mateus, el amigo, Giovanni. Mateus, tú tendrás que traducir para tu amigo en inglés, ¿eh? Porque él no habla español y portugués. ¿Cadê a los otros? Venga, niños. Muy bien. Jason, ven. Anami, tranquilita, mi amor, senta. Está emocionada. Aqui. Vamos a contar uma história muito interessante. Qualquer coisa você fala para ele em inglês. Você consegue, será? Será que ele consegue? Traduz. Boa, obrigada. Vou falar em português e em espanhol. Veio o Fernandinho com o nosso Benjamin, com o nosso caçulinha da igreja. Jason, fofo. Mira. Quem é bom de matemática? Quem eres bueno de matemática? Tu? Muito bem. Vamos a ver. Tu também? Então, vamos começar com Leandro. Leandro, quanto é 3 vezes 5? 3 multiplicado por 5. Hã? 25. Não. 3 multiplicado por 5. 15.
15, muy bien. En inglés 15, muy bien. 15. Voy a hacer para ti, más fácil, para los más pequeños. ¿Cuánto es 4 menos 2? Para los pequeños. ¿Cuánto es 4 menos 2? 4 menos 2. 2. Dile fuerte. 2. Venga, fuerte. 2. Muy bien. 2. ¿No? Ahora para ti, Giovanni. Un poco más difícil, ¿no? Tú ya tienes 10. 10. 4 vezes 9. No, 9. 4 is 9. Yeah, muy bien, sehr good. 30. Agora vou perguntar o mais difícil. A ver, Fernandinha, a lo mejor tu sabes, ou tu, quer ir maior, ou ele, ou tu. Quanto é 70 vezes 7? 70 vezes 7. 140. Não. 70 vezes 7. 10. Não. Ele falou 7. Falou? Não, é 70 vezes 7. Eu não sei falar. 70 vezes 7. Pode falar em inglês. Pode falar em inglês. 490. Muy bien. Wow, muy bien. ¿Qué será que es esto? ¿Alguien sabe de una historia de la Biblia que dice 490? Voy a contar entonces, niños, presta atención. Había un discípulo, Pedro, que perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes tenho que cuidado com ele, ok? Aqui lá as costas aqui, ok? Se ele cai, ele bate. Quantas vezes tenho que perdoar um irmão? 7? 7? Não. Quantas vezes tenho que... Como dijo Jesus? Quantas vezes? 490. Isso aqui que tu acertou. 490 vezes. Ele disse, como assim? Tenho que perdonar todo isto? ¿Será que es fácil perdonar a alguien esto? Quando um amigo hace daño para ti na escola, no colégio, Fernandinha, ou amigo que fala mal de você, né? Ou alguém... Você acha que é fácil perdonar 490 vezes? Não é fácil. Não é, Fernandinha, muito bem, não é fácil. Conta a história de um senhor que estava devendo dinheiro, muito dinheiro, 10,000 dinaro, era muito dinheiro. E o rei, ele implorou para o rei. Sabe o que dijo ele? De rodillas. Por favor, perdonai mi dívida, eu não tenho este dinheiro, esta pasta. Porque sabe que assim antigamente? Se tu não tinha dinheiro, vendia tu família, corria tu família para ser escravo. Sim, tu papá, tu mamá. E ele, por favor, Senhor. E o rei perdonou. Disse, ok, tu está perdonado, não me deve nada, está pagado. E ele se foi, saiu feliz da vida. Se foi. E encontrou uma pessoa que devia dinheiro a ele. E era pouquito, como se fosse 10 euros. O outro era milhões de euros. Sim, escucha. E aí ele ha venido e disse, quero mi dinheiro, quero mis 10 euros. Olvidou que o rei tinha perdonado. E as pessoas miraram e contou ao rei. E o rei disse, muito mal, tu vas a la prisão, porque tu me debes dinheiro. Que Jesus ha querido ensinar com isto? Que temos que perdonar nuestro hermano. E para os adultos também, hein? 490 vezes. Não é 400, não vamos estar contando. Mira, perdonei uma vez, Mayra, me hizo daño. Perdonei a Fernandinha que me hizo a segunda. A terceira, Isabel. Não, não é isto. É o que disse Jesus. É um símbolo. Que devemos perdonar todas as vezes. Infinitas. Por quê? Porque Jesus te perdonou, Mateus. Te perdona também a ti, Giovanni. Te perdona Lian, Anami, não? Leandro, o Jason, Fernandinha também, todos, vosotros também. Então, chicos, vamos fazer uma oração e pedir que possamos perdonar nossos amigos que nos hacen daño, inimigos também, não? Muitas vezes. Alguém quer orar? Alguém quer orar, Giovanni? Pode orar. Não? Nadie quer? Fernandinha?
E hoje os niños estão desanimados. Oh, muito bem, ora. E pede para que Jesus nos ajude a perdonar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Nos ajuda a perdonar outras pessoas e faz que o culto hoje vai ser muito especial. Não te também. Amém. Obrigada. Podemos sentar? Agora vamos escutar um vídeo. É uma música especial, não? Oh. Sim? A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim.
música profunda, verdade? Agora chegou o momento da gente convidar o nosso convidado especial, né? Como eu já comentei no começo, meu esposo não está com o grupo em Bielefeld, né? Prazer, novamente, você veio já aqui. Ele é o Rodolfo, melhor ele se apresenta ali, né? Que tem invitados, convidados, gente que talvez não te conhece, mas muito obrigado, porque agora ele mora em Frankfurt, e ele veio especialmente de Frankfurt para estar conosco no Setembro Amarelo. Ele veio até de amarelo, olha, caráter, muito bom, obrigada, viu? Aí pode... Amigos, salve-vos com a paz do Senhor, amém? É um prazer imenso estar aqui. Para falar, para comunicar com os queridos sobre uma mensagem que é tradicionalmente evitada de se falar, mas que desde a criação do homem está lá. E nós vamos falar desse tema, mas não será apenas expositivo. Eu quero ouvir o calor da igreja de Cálico, ok? Da outra vez que palestrei aqui, eu senti o calor de vocês, acompanharam, falaram, se comunicaram. Isso é vital, ok? Muito importante para a mensagem dessa noite. Antes de qualquer outra coisa, gostaria que fechassem os olhos comigo e agradecêssemos a Deus pela presença. Amado excelso Deus, no âmago, no fundo do nosso coração, temos uma mensagem, um pedido para que volte já, que venha para nós, assim como foi cantado. Pedimos que o Senhor atenda esse pedido caloroso que temos, mas que antes, que o Senhor nos renove, nos prepare, nos purifique, mas também que nos torne curadores e curados uns para os outros. Esteja conosco nessa tarde, em nome de Cristo Jesus, pedimos. Amém. Sou Rodolfo Marques, psicólogo clínico, já há aproximadamente uma década, casado com uma alemã, tenho 2 filhas, e nesse momento residimos em Frankfurt, e sobre mim é só isso que gostaria de compartilhar com vocês hoje, mas sobre nós como humanos é a mensagem de hoje. E nós em todas as nossas esferas, e não apenas nas esferas coloridas ou que nós consideramos fantásticas da vida, ok? Então, peço que... já estamos aí tudo no esquema, o pessoal é muito habilidoso ali na técnica. E o tema é saúde mental. E eu coloquei ali, do Vale da Sombra da Morte, a alma refrigerada. Quem reconhece aqui de onde vêm esses termos? Amém, glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje o tema, é claro, vamos falar mais sobre o Vale da Sombra da Morte. Também precisamos entender como é que a gente se depara com a morte. Vamos falar primeiro do antagônico à morte, que é a vida. E nós temos ali descrito os ciclos, né? A gente nasce, a gente vai se desenvolvendo, e aí a gente vai crescendo, ganhamos um balão ali que se chama o meu mundo, e aí a gente vai desenvolvendo, ganha, esse balão se transforma em uma bola, e aí se torna, eu posso agora coletivamente participar de um esporte, conhecer outras pessoas, envolver esses outros na minha vida, e aí a gente vai sair dessa fase, uma fase mais questionamentos, de construção própria do indivíduo, e que a gente chama de adolescência. E aí a gente passa, depois dessa fase, para a fase adulta, em que as responsabilidades finalmente agora estão sobre nós, e não que isso seja tão visto de uma forma tão positiva, mas aí a gente vai vivendo, admitindo a nossa própria vida, construindo os nossos caminhos, e aí a fase adulta 2, a 3 vão chegando, e a gente finalmente encontra ali, finaliza o ciclo no túmulo. E então, a gente está adaptado a esse tipo de continuidade na vida. Porém, claro, a pergunta aqui que eu gostaria já de ouvir vocês, o que é viver?
respirar, foi cirúrgico. Foi exato na parte mais material da coisa. Mais alguém? Ter uma história. Olha só, interessante. Mais um? Cumprir um propósito. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, o que é indispensável para a vida acontecer? Vamos lá, tivemos 3 corajosos, vamos mais 3 aí. Oxigênio. Saúde. Saúde física e mental, ok. Você tinha dito? Ok. Primeiro precisa nascer. A concepção, o Juninho tá falando dali da ideia. É muito importante isso aqui, tá? Pareceu simples, mas não é. Tá? Então é o seguinte, uma divisão rápida aqui. 8 períodos do desenvolvimento humano, eu já falei sobre eles, né? E é bem importante isso que o Juninho falou. Pré-natal. A gente precisa pensar do que existia antes, para depois a gente falar do que vem. Tá? E aí temos lá 3 infâncias, depois temos a adolescência, que vocês percebam. A adolescência está destacado ali, né? Ela não está nem conectada às infâncias e nem à vida adulta. Isso é bem importante também. Já vou explicar por que é importante. Tem uma proposta interessante de um epistemólogo chamado Rudolf Steiner, que fala sobre que nós temos mudanças significativas em nossa vida a cada 7 anos. Isso também vai ser importante aqui, tá? Então a gente fala dessa linearidade, dessa continuidade da vida, né? Mas e aí? E se ocorre algum erro no processo? Como é que a gente pode chamar o erro? O que seria um erro no processo da vida? Falha de percurso. O que seria uma falha de percurso? Um exemplo. Olha a morte. Já foi direto pro... Né? Oi? Um acidente. Outra? Uma doença. Legal, estamos acompanhando aqui. Então vamos lá, doenças físicas. Se a gente tem um problema ali vamos dizer assim, no fêmur, é verificável? Sim ou não? Um raio-x declara ali, de repente, até quanto tempo haverá uma calcificação curadora, certo? Depois disso, vou complicar um pouquinho mais. E aí? Existem problemas físicos que não são verificáveis por um raio-x. O câncer. É fácil de enxergar o câncer? A gente entende hoje que existe uma ciência chamada biomolecular para analisar as células cancerígenas. E a primeira coisa que a gente entende é que as células cancerígenas são idênticas às células normais. Então já ficou um pouco mais difícil de verificar que a pessoa tem câncer ou não tem. Mas quando a pessoa tem o câncer, ela tem ou não tem? Certo. Então vamos lá. Agora, outra coisa. E se ocorre algum erro mental nesse processo da existência aí? E agora? Não tem nenhum teste físico ou escaneamento que indique de modo fidedigno a existência de uma enfermidade da mente. Portanto, porém, não existe então, é isso? Temos problemas da mente ou não? Os sinais, então a gente tem alguns sinais. Vamos entender alguns sinais que a gente tem ali, ó. Afastamento de amigos, familiares e colegas, evitar atividades de que normalmente a gente está adaptado e gosta de fazer, dormir muito ou dormir muito pouco, comer muito ou comer pouco, sentir-se sem esperança, usar substâncias que até alteram o humor, incluindo o álcool e nicotina, com mais frequência. Demonstrar apenas emoções negativas, apenas, tá? Está bem destacado ali. E ali também uma intensa dificuldade para realizar tarefas cotidianas, como ir ao trabalho ou preparar uma refeição. E aí é o seguinte, dessas doenças invisíveis, temos destacado uma delas que pega a maior parte desses sintomas que temos ali, e é a chamada depressão. Vamos imaginar o seguinte, estamos nesse curso da vida,
E a nossa vida tem horas que ela cai, a gente tropeça. Isso é depressão, né? Falando no teor da palavra. E a gente cai, depois a gente sobe, né? Continua subindo, volta o morro, depois a gente cai. Então, a oscilação é natural na vida. Porém, o que caracteriza de fato uma depressão? Como é que a gente pode analisar isso? Que é algo diferente, né? Não é simplesmente cair, levantei, algo aconteceu errado, um acidente, uma doença, e eu levantei, depois me recuperei. Porque a depressão é algo que se instala na gente. Vamos lá, só uma estimativa aqui, ó. Prevalência de saúde mental. Estima-se que 1 a cada 6 pessoas no mundo tenha algum transtorno mental, ou seja, essa doença invisível que a gente não consegue verificar, 1 a cada 6 pessoas possui alguma desse tipo, tá? A ansiedade, né, eu coloquei ali porque, inclusive, a depressão também trabalha ali com a ansiedade, né? Perpassa quase 4% da população do nosso planeta, tá? Depressão, se vocês observarem ali, está entre 3,5% quase por cento do planeta com depressão, tá? Vou passar um vídeo rápido aqui, 2 minutos e meio do vídeo. Espero que ele consiga dar... talvez eu consiga dar o play aqui, né? Será? Tenta, por favor. Está em inglês. Eu vou falar depois em português. Including chemical imbalances in the brain, medical conditions, traumatic life events, and genetics. But depression can start to lift within just a few weeks, provided you find the right combination of effective treatments. This is Your Brain On, where we explore how the world affects our brains and ourselves. Brain imaging studies show that depression is connected to changes in several parts of the brain, especially in 3 core areas. The first is the amygdala, which regulates emotions like anger, pleasure, and fear. When a person is depressed, the amygdala can become overactive, causing problems with sleep and behavior, as well as balance of key mood hormones. The second area is the hippocampus, which processes memory and regulates stress hormones such as cortisol. One study found it's up to 13% smaller in depressed women, and excess cortisol can stunt the growth of new neurons, creating poor moods and memory. The third main area is the thalamus, which helps link sensory information to good and bad feelings. Problems in the thalamus may be linked to conditions such as bipolar disorder. Changes to these parts of the brain and others mess with key hormones, such as serotonin, which regulates sleep and mood, and norepinephrine, which affects motivation. For some, a depressed mood passes on its own, especially if it was triggered by a particular sad event. But for those with ongoing clinical depression, it can take time to find effective treatment. Stats show sticking with treatment is worth it. One study by the National Institutes of Health showed 80% of people improved within just 4 to 6 weeks of starting medication, therapy, or support groups. Healthy lifestyle choices can help too. Eating a good diet and getting enough sleep can strengthen and repair important brain connections. Overcoming depression may become easier in the future. Scientists are learning more about how factors such as genetics influence depression, which may not only help create new drugs, but also make targeted treatment possible, helping someone with depression feel like herself again. Eu escolhi esse vídeo pela facilidade que ele lida com reunir os sintomas e trabalhar ali algumas possíveis causas aparentes, né? Porém, claro, esse vídeo centraliza ali de uma forma também a questão da ultramedicação, né? Porém, claro, isso está incluso aí em um processo, tá? Mas eu vou definir com vocês ali rapidamente, eu não vou ler tudo, mas o que é depressão de acordo com o DSM-5. Tá? Os transtornos depressivos incluem, olha lá, transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, incluindo o depressivo maior, o episódico, né, na terminal, transtorno depressivo persistente, que é chamado de distimia, o transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Ou seja, existem ainda outras formas de depressão que não foram catalogadas pelo DSM, tá? É sério. A característica comum desses transtornos é a presença do quê? Humor triste, vazio ou irritável,
acompanhado de alterações somáticas, ou seja, que acontecem no nosso corpo, e cognitivas, que acontecem aqui, nessa região mais central, da nossa central aqui de pensamentos, que afetam, não só pensamentos, né, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos de duração, momento ou etiologia presumida. Ok. Então, esse negócio parece que existe de fato, tá? Não é um mito, não é algo suposto, é algo factual. Ok? Fatores de risco, então. Então, se a gente sabe que existe algo deve causar isso, né? Problema. Não existe uma causa direta. A depressão é multifatorial. Quer fazer um comentário? A depressão é multifatorial. Ocorre por fatores distintos, né? Um exemplo ali, no bioquímico, as diferenças em determinadas substâncias químicas que a pessoa ingere durante, né, no decorrer ali, isso no cérebro pode causar ali um sintoma, né? Um fator também genético. A depressão pode estar presente nas famílias, isso é bem importante, tá? Por exemplo, o exemplo ali, né, se tem um irmão gêmeo idêntico com depressão, o outro tem uma predisposição de 70% de chance de ter também, tá? Tem um fator também de personalidade, pessoas com baixa autoestima, que são facilmente sobrecarregadas pelo estresse, ou que geralmente são pessimistas, mas isso não acontece do nada, tá? Nada vem do nada, vocês vão me ver falando essa frase com alguma frequência, tá? Ninguém nasce pessimista, isso não existe, tá? Mas elas têm uma maior probabilidade a ter depressão. E os fatores ambientais ali, a exposição contínua à violência, olha lá, a violência naturalizada, negligência, isso aqui é fundamental de a gente entender, abuso ou pobreza podem tornar algumas pessoas ainda mais vulneráveis a esse transtorno. Quis mostrar para vocês aqui um mapa da temperatura corpórea de emoções. Antes de falar desse mapa, é importante a gente pensar o seguinte. Depressão é um transtorno do humor. O que é humor? Alguém pode definir o humor? Eu vou ficar com essa resposta aqui como válida, tá? Isso é muito importante, mas perigoso. Porque estado de espírito lembra a gente outras coisas, lembra a gente de religiosidade, tá? Mas vou ficar com estado de espírito, ok? Então, uma pessoa entusiasmada, do grego, entusiasmos ela está cheia de algo espiritual. E a depressão, então, é a ausência desse entusiasmo, correto? Consegue entender, me acompanhar? Tá? E como isso se somatiza, ou seja, como isso se expressa, como é que a gente consegue sentir isso, consegue ter uma evidência em nós mesmos de uma condição depressiva? Nesse caso, a gente também consegue ter de outras emoções, inclusive da depressão. E eu vou falar aqui. Eu consigo mirar aqui apertando vermelho, é isso? Ah, é chique demais. Primeira emoção, raiva. Olha lá, o que está incendiado aqui? Ou seja, tem mais canais neurais mandando informação. O que a raiva faz? A raiva aciona o nosso sistema de estresse. O que esse sistema faz? Esse sistema nos habilita a fugir ou enfrentar, bater ou correr. Então a raiva aciona o mecanismo de estresse, que é um mecanismo interno, o nosso organismo tem isso. É importante para nos proteger. Ou a gente ir de frente com algo ameaçador, como a gente reage? Mandando impulsos para essas regiões. Olha as regiões que vão receber impulso. Tá? Medo, não vou falar de todas não, tá, gente? Medo, o medo também, olha só, ele é ainda mais efervescente, mais escuro, né? E ele faz o quê? Ele tende a criar um certo colapso. Por isso que a gente para na hora do medo, porque ele aciona órgãos distintos da gente.
Não vou falar de todos não, tá? Estou pegando exemplos. Vou pegar um exemplo contrário aqui. Felicidade. Olha só a felicidade. A felicidade é de baixo a cima, de cima a baixo. E você está ali, ó, pum! Aceso, pleno. Que fantástico. A felicidade mostra pra gente que a gente é um ser iluminado. A gente recebeu a luz. Fantástico, né? Temos outros aqui. Esse neutro é importante. O que isso quer dizer? Uma pessoa sem emoção. Ixi, existe isso, né? Mas vamos lá. Tem ansiedade, que se parece um pouquinho com medo, certo? Vendo aqui, façam essa associação. E vamos direto para a depressão. Vocês estão percebendo aí qual dessas emoções aí parece que está fora da casinha ali? Sim, o neutro é a base, né? É a base de onde se parte, né? Essa é a ideia. A depressão tem luz? Então, essa pessoa com depressão, vocês vão entender o que eu vou falar, mas não é algo simples. Levanta e sai daí dessa vida. Existe algo da própria origem interna da pessoa que está afetada. Estou colocando dessa forma, claro, poderia falar que é uma questão química que está diretamente afetado, tá? Então eu preciso aqui fazer todo esse disclaimer para poder apresentar para vocês uma coisa que eu recebo muito na minha clínica, que é pessoas sempre dizendo que as pessoas não compreendem quando elas dizem que estão com depressão. Elas não são compreendidas, não são alcançadas. Então, a gente precisa entender uma outra coisa. As emoções também são compreendidas como algo ruim. Por isso que a gente fala, controle suas emoções. Controle significa para muitas pessoas, não tenha emoções. Quando, na verdade, a emoção é o nosso motor. A felicidade aqui, ó, é cheia de emoção, percebem? Enquanto a depressão é a ausência de emoção ali praticamente. A ausência de outras conexões com a emoção, né? Lá podemos colocar dessa forma. Então as emoções associadas à debilidade, à fraqueza humana, à instabilidade, a uma falta, quando você tem muita emoção, você está com uma falta de controle, né? Isso não pode ser visto assim. Frases como... Aí é o seguinte... Falei de causas, vou falar de uma causa social aqui. Frases comumente ditas a pessoas com depressão. Ah, isso é falta de fé. Falei que ia falar contigo depois? Existe uma associação direta entre o entusiasmo e a fé. E a pessoa que se manifesta dessa forma não tendo fé. Outra coisa, falta de vergonha na cara. Levanta e anda, faz aí o que você tem que fazer. Levanta, minha vida é super difícil. E compara. A minha vida foi hiper difícil. A sua vida que é tranquila, você quer reclamar? Sim, exato. No meu tempo era diferente. Gente, vou falar para vocês. Não era diferente, só não tinha o DSM no seu tempo. Ou no seu tempo talvez fosse pior, porque as pessoas colocavam pessoas que não andavam na norma, que não obedeciam à curva normal de Gauss, colocavam essas pessoas onde? No manicômio, excluídas. Culpa dos pais que educaram errado. A gente fica procurando quem está errado. Tá vendo? Foi casar com fulano. Isso é pecado escondido. Gente, eu não estou colocando coisas da minha cabeça, isso eu recebo na minha clínica. Esse tipo de indagação eu recebo na minha clínica. Isso tem muito, exato.
E a última coisa que vai me chamar mais atenção ali, quer dizer, que eu quero trazer à luz de vocês aqui é essa pessoa só quer atenção. E eu vou falar para vocês, sim. Sim. Agora eu vou falar o seguinte, seu nome? Alessandro, você quer atenção? Opa, Juninho, você quer atenção? Ok. Tem alguém aqui que não quer atenção? Pode levantar a mão, sem problema aqui. Você não quer atenção? Então é o seguinte, a sua visão de atenção está envolta numa coisa chamada cobrança. E a cobrança vem de um campo chamado culpa. Pode falar, Ju. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, prestem atenção. A atenção é humana. Nós precisamos de atenção o tempo inteiro. Sim. Só que o que acontece? Quando o bebê faz o quê para chamar a atenção? Chora. Quando a criança, quando ele se torna um pouquinho mais velho, o que ele faz para chamar a atenção? Birra. Olha só, tem um pessoal atento aqui. É, isso mesmo. Quando o adolescente quer atenção, o que ele faz? Oi? Revolta. Olha aí. Vocês sabem de tudo. Eu estou aqui só para guiar o negócio, porque vocês já sabem. Tá? E aí a gente vai crescendo, se desenvolvendo. E aí você quer atenção no seu trabalho. Como é que você faz? Sim. Mas a ideia é que quanto mais maturidade nós alcançamos, mais recurso nós angariamos para selecionar a atenção. Então não se trata de dizer assim, você é adulto, então você não faz birra. Pelo contrário, casado aqui, quem não é casado aqui e não sabe o que eu estou falando? Casamento é como se houvesse uma regressão ali, houvesse uma disputa de lugar e tem muita birra. Então, a atenção, gente, é algo nosso. Se alguém está precisando de mais atenção e está comunicando, dê atenção. E aí eu pergunto, com relação a emoções também, pergunta aí para vocês, estão bem atentos. Qual é a primeira manifestação ou expressão humana? Qual a primeira? O choro. O choro é uma manifestação emocional. Alguns filósofos descrevem o choro como a dor do mundo vindo sobre nós, que antes vivíamos em um ambiente perfeito, como tudo perfeito, ali é perfeito. Não há um mundo mais perfeito do que o útero. E alguns ainda dizem que quando nossa vida, o desejo maior da nossa vida é retomar ao útero. Retomar a algo em que éramos protegidos, em que éramos nutridos e que nos sentíamos amados. Pode. Muito legal. Alessandro, né? A forma como a gente acredita, né, em espiritualidade, em Deus, né, em propósito. Na psicologia a gente diz que você teve uma mãe. Como é que a gente diz isso? A gente chama de figura materna. Então, o Alessandro está aqui hoje, vivo, independente que tenha problemas, que é ser humano, então tem problema, evidentemente.
está vivo, bem comunicativo, porque ele teve alguém que exerceu a função materna para com ele, alguém que deu acolhimento, alguém que o nutriu e que lhe garantiu o seu lugar. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso de novo. Alguém que lhe garantiu que tivesse o lugar e a posição, falando assim, você é o Alessandro. O Alessandro teve essas coisas que são características da função materna. Se ele não tivesse, ele não estava aqui, vivo. Tá? Bem importante isso. Vamos lá, então. Eu vou falar outras coisinhas aqui rapidinho com relação a preconceitos, pegando principalmente essa parte cristã que acaba nos induzindo a pensar que uma depressão é algo que não faz sentido na vida religiosa, na vida espiritual, tá? O verbo, coloquei o verbo porque é a palavra em movimento. O verbo tem o poder de curar e de tornar moribundo. É crucial mudar a forma de pensar, porque o nosso pensamento é mais um conjunto de palavras em curso. Então a gente precisa mudar a forma de pensar e de sentir, porque a emoção é o motor da nossa vida. Ela não é o volante, mas é o motor, tá? E de se comunicar com os outros para criarmos caminhos possíveis para efetuar essas mudanças de salvação. Falei lá de a cada 7 anos a gente tem algumas mudanças significativas, né? Então, fazendo uma pequena ponte a isso, vamos colocar como possíveis oportunidades da gente mudar, mas para isso a gente precisa mudar esse modelo mental que a gente tem, tá? Eu vou começar aqui pelo lado direito aqui, que é o seguinte, a gente pratica algumas confusões. A gente confunde atenção com merecimento. Eu estava falando de atenção. Gente, quando uma criança faz algo que a gente acha digno que ela fez, a gente faz, filho, parabéns, certo? Ou seja, a gente recompensa um trabalho bem feito dando atenção. Às vezes a gente também faz o seguinte, tem um lado contrário. A criança é uma criança muito arteira, a gente fala, né, no Brasil. Muito travessa. Funciona para os dois. E a criança sendo muito travessa chama muito a nossa atenção. E a gente chama muito a atenção dela. Não é assim que a gente fala? Mais uma vez estou chamando a tua atenção. A tendência é que ela continue sendo travessa. Porque talvez a única forma de receber a tua atenção seja fazendo travessuras. Tá? Peraí, só fazer um disclaimer de novo aqui. É problema a criança fazer travessuras? Não. Isso mostra que ela também é saudável, tá? Criança muito corretinha, certinha, assim, chega na minha clínica, eu já sei, olha, tá? É uma repressão muito grande. Então, criança tem que ter a abertura, ela precisa experimentar o mundo, e a gente só experimenta o mundo esparrando para lá e para cá e fazendo travessuras, tá? Tem limite, claro, mas enfim. Confunde-se cuidado com carência. Opa, outra palavra aqui que o pessoal tem torce o nariz. Carência. Essa pessoa simplesmente quer toda a atenção do mundo. A pessoa que você sente que quer toda a atenção do mundo é porque ela não recebeu nenhuma. Quando a pessoa sente que ela tem o espaço dela garantido a presença dela garantida contigo, a reação dela é: eu não preciso pensar nisso, eu tenho outras coisas para pensar, eu tenho outras coisas para fazer. Então, da mesma forma que eu digo, todos precisamos de atenção, correto? Somos todos carentes? É outra pergunta. Já estão pegando já. O jeitinho do psicólogo. O problema da carência, primeiro, é a gente não admiti-la. Mas nós somos seres gregários. Tá de partida. A nossa socialidade, eu gosto de chamar de sociabilidade, que é a nossa habilidade de fazermos sociedade, estarmos com outros, é algo, sem isso a gente não vive.
É uma condição sine qua non da nossa humanidade. Então, nós carecemos de fato do outro. Qual é o problema da carência? Quando existe uma carência chamada dependência total. Ah, mas se minha esposa falecer, eu faleço junto. Ah, mas se a minha mãe morrer, eu faço um asterisco. Eu tinha isso me carregava muito. Tinha esse pensamento. Se minha mãe faleceu, eu não sei se eu aguento. Isso cria o luto. E a gente cultiva um luto por não entender que existem coisas maiores do que nós. E existem propósitos de cada pessoa. Se a pessoa faça essa inversão, se a pessoa está do seu lado, tem carência, ou você tem carência e se sente carente, cuidado. Tanto o cuidado com o outro, quanto o autocuidado. Não critique, exercite. Confunde-se também, como já falamos aqui, depressão com falta de fé. Confunde-se querer dar fim a... Olha, isso aqui é bem importante. Confunde-se querer dar fim à própria vida com dar fim ao sofrimento. Eu posso garantir para vocês, 100% das pessoas, não só as que eu tratei, mas as que eu já conheci, que declaram ter ou já tiveram ideação suicida, nenhuma delas queria dar fim à vida. Todas tinham razões para viver. Mas elas não conseguiam encontrar o caminho para finalizar o sofrimento. Elas não tinham abertura para isso. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso também. Tá? E confunde-se o tabu da coragem com o vigor da resiliência. Que coloquei muito confuso ali, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Tem gente que fala assim, olha, a pessoa fala o tempo inteiro que vai se matar. Fala o tempo inteiro. E não se mata. Por quê? Porque só fala. Aí tem aquela frase, né? Cão que ladra não morde e morde demais. Morde e morde para não precisar morder mais. Para não voltar mais. A pessoa falar também é sintoma de que ela tem depressão ou que tem ideação suicida. Isso é garantido. Tá? Só que as pessoas dizem, mas eu não tenho coragem. Como assim coragem? A coragem, gente, não se trata de dar fim à vida, como eu falei. A coragem é de tomar medidas que sejam terminais para dar fim ao sofrimento. Vou fazer um paralelo bem a grosso modo, mas quando vocês estão com dor de cabeça, o que vocês fazem? Agora é o seguinte, alguém aqui tem cefaleia, que é essa dor de cabeça crônica? É isso, migraine, né? Enxaqueca. Ok. Essa dor é um tipo de dor que demanda tanto, né? Um esforço tão grande para que ela se esvaia. Entendam que isso é aumentado quando vocês entendem que vocês já sabem a solução a se tomar, é uma coisa, vocês vão recorrer a isso. Agora imaginem que vocês têm uma enxaqueca interna que vocês não têm esse procedimento, vocês não conseguem enxergar esse procedimento. Porque a pessoa em depressão, uma coisa que vocês perceberam, ela não tem uma vascularização ótima da mente. Ela não consegue ver direito, ela não enxerga bem, ela não discerne bem. Afeta lá, vocês viram, né, o sistema límbico das emoções, afeta também o sistema das decisões. Então, essa pessoa vai procurar a única saída que, para ela, é a saída que vai interromper a dor. E ela não... Muitas delas só não o fazem de uma forma
assim que acontece, porque não é uma coisa que é porque não é assim que acontece, né? Tem um histórico, mas que não tomam essa decisão ainda maior, porque elas já colocaram o coração delas em outras pessoas. As que não têm coração em outras, gente, cometem. Rapidinho ali, estou excedendo o tempo aqui. E os patriarcas tiveram depressão? Boa pergunta, né? Vocês acham que sim ou não? Já leram ali, né? Eu usei 3 exemplos ali. Elias, após um milagre enorme, e o sucesso que ele teve na batalha, ele pediu para dar fim à sua existência. E olha a razão que está lá em 1 Reis 19, versículo 4. Vocês podem ir abrindo enquanto eu vou falando. Está em 1 Reis 19, versículo 4. Ele fala isso. E aí Elias, esse cara aqui, realmente, assim, se a gente vai falar assim, vamos falar como os cristãos, né? Porque eu faço tudo certo, tranquilo. Seguinte, você derrotou ali um império contra você, um império de outros adoradores, então ele teve uma guerra espiritual e uma guerra física travada no mesmo momento, e ele derrotou, e ele foi vencedor. Esse cara teve medo depois das consequências disso, de uma pessoa que também era tão infiel quanto os outros profetas. Mas ele perdeu o elo que ele tinha ali naquele momento com o Criador, naquele momento, né? Porque ele fugiu, inclusive, disso, depois ele voltou ao elo, né? Eu estou dizendo assim, naquele momento do medo, né? No momento do medo. Mas ele já tinha depressão antes. Não foi ali que começou. Isso é só uma evidência. Tá? E aí ele diz, por que eu estou dizendo que ele tinha antes? Porque ele fala o seguinte, fiz tudo isso aqui, mas eu não sou melhor do que meus. Nossa primeira sociedade são os nossos pais. A primeira comunidade que a gente conhece são os nossos pais. A nossa vida, muito, se a gente anda só no automático, a gente vai reproduzir o que os nossos pais fizeram. O automático diz isso. Os nossos pais, eu digo os criadores também, tá? As pessoas que nós temos ali como função paterna e materna. E Elias entendia que ele não era digno de ser como os pais dele. Aí existem várias questões. Pode ter sido um filho que recebeu uma carga excessiva de cobranças. Pode ter sido um filho que os pais tinham uma projeção tão grande para ele, que ele não era tão grande que mesmo ele fazendo coisas fantásticas, não foi suficiente. Pode ter sido um filho que enxergou de forma diferente as ações dos pais. Pode ter sido fruto de diversas coisas, de outros traumas. E esse é Elias. Noemi ali, ela fala em Ruth, capítulo 1, de 20 a 21, ela fala o seguinte, eu não quero que vocês me chamem mais pelo meu nome. Porque eu perdi meus filhos e perdi meu esposo. Ela não tinha perdido pouca coisa. O luto de Noemi, que é um outro tema, inclusive, muito importante falar sobre luto, foi tão agressivo, e compreende-se, que ela preferiu se chamar com outro nome. E nome era muito importante, porque com o nome você tinha referência da pessoa, da família da pessoa, você via os pertences dessa pessoa. Então ela abriu mão da existência anterior dela para se chamar de Mara. Mara é a amargura. Só que o caso interessante é que ela encontrou uma pessoa que também estava em luto, mas que teve tanta compaixão, tanta empatia por ela, que caminhou junto, que trouxe junto, que arrastou junto. A vida de Ruth é tão formidável, o poder dessa mulher é tão formidável, o poder de estar com uma sociabilidade tão reluzente, que o nome dela está na Bíblia, na ascendência de Cristo, né? Então essa mulher é muito relevante, porque ela foi além daquilo que a nossa humanidade pede muitas vezes. E finalmente usei o exemplo de Salomão. Salomão, nada a falar, né? Salomão, fantástico. Tudo que ele fez, o mundo até hoje tem
como notório. Foi uma pessoa mais notável, né, depois de Cristo. E em depressão existem, não vou fazer aqui agora, dá para fazer só Eclesiastes, só para provar para vocês em cada descrição. O livro de Eclesiastes é fantástico também, muito interessante. E é feito por uma pessoa no ápice da depressão ali. Vou chamar de no ápice, pela dor que ele colocava. Alguém que teve tudo. Alguém que não somente teve tudo, alguém que fez para além do que qualquer outro homem poderia fazer. E esse homem também teve depressão. Agora vocês vão me dizer que isso é coisa de... É isso? Sério mesmo? Dependendo de como você enxerga isso, se você tem um sentimento atado também ao que você faz, a sua prática, a recompensa dessa prática, é insaciável o nosso fazer. Uhum. Assim, preciso só distinguir uma coisa, o narcisismo da sociopatia ou da psicopatia, tá? Porque existe uma associação muito direta entre os dois. Todo narcisista, todo sociopata é narcisista, porém não todo narcisista é sociopata. Isso é importante, tá? Fazer essa distinção aqui. Só que a pessoa narcísica, o narcisismo, inclusive, é um mecanismo de sobrevivência que nós, na fase de bebês, nós temos. O bebê precisa chorar, independente de onde a mãe está, independente das condições, independente dele saber se a mãe quer, se a mãe está disponível. Não importa. O bebê é narcisista, ele precisa. Eu quero um bebê agora, eu quero leite, eu preciso ser nutrido, eu preciso ser cuidado. E ele não pergunta para a mãe. O problema é, o que acontece? Quando o bebê demora de receber a nutrição ali, o bebê chora, e quando ele demora, aí a mãe vai dar o seio para o bebê tomar ali o leite. O que o bebê faz, mães? Não dá? Aquela mordida? Aconteceu com vocês? Não aconteceu? Só tô vendo sortudas aqui. A tendência é que o bebê morda o seio. Porque ele tem duas coisas que ele tem. Ele tem um desejo de aniquilar ali aquela pessoa, não aquela pessoa, aquele seio que não foi oferecido para ele na hora que ele precisava. Com raiva. Só que depois vem uma coisa chamada mecanismo de reparação. Depois, quando ele toma o leite, ele olha nos olhos da mãe e acaricia. Este bebê vai se desenvolver normal, vamos dizer assim. Eu vou usar a palavra que a gente não gosta muito, que é normal, porque dá margem para muita coisa. O narcísico, a pessoa narcísica, é quando ela sente, ela não tem mais um mecanismo de reparação. Ela faz as coisas apenas recebendo. E ela manipula o outro para receber aquilo que ela deseja. E ela não procura recompensar o outro. Ela não faz a troca social, que é fundamental. Percebe? Então, são outros temas aqui, mas são um pouco maiores. Se você tiver dúvida depois sobre isso, eu falo contigo depois. Então, vamos lá. Qual é o problema da tristeza? Fiz alguns versos, depois eu vou falar sobre eles, mas eu não vou abrir aqui, não. Qual é o problema da tristeza? Falem para mim, qual que é o problema da tristeza? Agora sim, se vocês pudessem nunca ter tristeza, vocês teriam? Vocês topariam? Ok, tranquilo. Porém, isso acontecerá, né? Os fiéis aqui, isso. Só que para vivermos nessa terra, eu vou explicar para vocês por que a tristeza também é importante. Qual é o período em que mais conseguimos fazer reflexões na nossa vida? Por quê? Um ponto. Um outro ponto. No cerne da tristeza é quando primeira coisa que a gente faz,
a gente ignora, a gente joga fora tudo que não é importante. A tristeza facilita para a gente os caminhos daquilo que realmente importam. Então você está numa discussão ali relacional. Você vai ficar pensando qual cor de sapato que eu vou hoje para a igreja? Percebem? Interessante, gostei. Gostei. Escutaram, né? Ou seja, a tristeza é o elemento de conexão empática que a gente pode ter, né? Ela nos traz também a possibilidade ela nos dá sensibilidade. Ela dá sensibilidade e nos coloca no lugar do outro. Interessante. Então, a tristeza, até, né, para esse tipo de vida que nós temos aqui na Terra, ela é um elemento importante. Precisa ser muito? Esse é o problema. Quando essa tristeza se torna algo crônico. E aí é o que a gente está falando do transtorno depressivo. Tá? O problema é ela ter se tornado crônica. E aí a gente tem que entender por que ela se torna crônica. Ela se torna crônica por esses fatores ali. Ó. Por exemplo, a pessoa sente que ela não tem um lugar. Ela sente que ela não vai ter o nome dela. Que se ela sumir da terra, independe para os outros. Ou se a presença dela, muitas vezes, é o que prejudica o bom andamento da família, é o que prejudica o bom andamento do grupo que ela está inserindo. Então essa tristeza foi se transformando em algo ali que realmente perde o propósito. Deixou de ser uma reflexão que te dá um encaminhamento. Passou a ser uma reflexão que tira você da realidade mesmo. Então ultrapassou isso. Ela não sente que ela tem lugar, ela sente que ela não tem atenção, ou que ela não deu atenção suficiente, que ela é culpada, porque aí vem também da criação dela. Então vai acumulando nela um desespero. E aí ela se charfunda nessa tristeza. Sim, o luto, eu até tinha um slide, eu tirei, mas o luto, a gente precisa entender, né? A depressão é gerada de lutos, tá? Lutos não resolvidos. Então todo luto precisa de uma dissolução. Todo luto precisa de solução, senão ele se torna uma distimia, que é a depressão crônica. Todo luto necessita ser trabalhado. Vou repetir de novo. Todo luto precisa de uma dissolução. Precisa ser trabalhado. Senão ele se torna em algo para além. Tá? Qual o problema da atenção? Porque a emoção seria uma desvantagem. Né? Aí eu coloquei alguns versos ali para a gente refletir, mas eu creio que pelo tempo aqui a gente vai acabar não tendo muita lógica. Eu só gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no de João 11, 33 a 41. Eu vou... que esse é o mais importante aqui de todos. Tá? Por quê? Porque se trata da pessoa mais importante que nós conhecemos aqui nessa terra. E esse foi um episódio também de luto. Vocês acompanham aí comigo? João 11, 33 a 41. Podem ler? Alguém pode ler, por favor? Maria.
esse verso, esse trecho, não foi o único em que Cristo chorou, mas foi o que diz que ele esteve tão movido, não foi um choro simples. Ele estava devastado emocionalmente, ele estava movido. É muito boa essa palavra também. Porque a emoção, como eu falei para vocês, é o motor da vida. E ele estava ali com tanta emoção, mas tanta emoção, que ele não conseguia se suster de tanto movimento que ele tinha interno. Até que ele chorou e ele revelou para o outro que na cabeça dele não importava mais nada. Ele precisava externar aquilo. Só que aquilo não foi ainda suficiente e ele, dentro, no verso 41, confirma. Ele clamou, mas clamou de uma forma tão poderosa que ele conseguiu reaver ali e fazer o milagre da ressurreição. Então, num dos ápices, o maior milagre da ressurreição, não sei se vocês vão discordar disso, certo? E esse milagre foi feito quando Cristo esteve num momento de luto, de tristeza profundíssima. Depois desse momento, a tristeza mais profunda foi no Getsemane, né? Que ele teve, inclusive, hematidrose, né? Mas é importante isso. Meus queridos, estou quase finalizando para dizer para vocês. Se você conhece alguém em depressão, essa pessoa é tão pessoa quanto você. Se você está em depressão, você tem o mesmo valor que teve Jesus, o valor de cura, o valor de ressuscitar. Isso não muda. Para Deus isso não muda. É uma condição que Ele quer te tirar? Absolutamente, sem dúvida alguma. É algo que deve ser permanente? Não. Mas é fundamental você entender que você tem um propósito. E quando você entender que seu propósito vai usar você na forma que você está, quando você abrir-se para essa mudança e permitir que as circunstâncias e as pessoas ao redor recebam essa condição, é aí que vai ocorrer o milagre. Eu vou finalizando, falando, claro, perspectiva aqui de prevenção e tratamento, que eu não poderia deixar de colocar, que é lá para o outro, a gente já falou isso aqui, dá atenção para a pessoa, dá lugar para a pessoa, diz que a pessoa faz diferença na tua vida, dá função a ela. Não queira fazer tudo por ela, faça com que ela se sinta útil, dê o espaço da pessoa, mostre consideração. Tenha um afeto incondicional, como o de Ruth para com Noemi. Isso salva uma vida. E dê a ela esse senso de utilidade. Faça com que ela entenda. A terra não será a mesma sem ela. E agora para si. Coisa fundamental aqui, que a gente trabalha muito, todas as sessões, que eu trabalho isso com bastante frequência. Preciso dizer para você, você não é responsável por tudo, que é o sentimento de culpa que coloca. Todas as coisas ruins que acontecem é culpa tua. Acorda, não. Você tem participação? Provavelmente sim, provavelmente pode ser que não. Mas nunca é por completo. Eu depois posso disponibilizar um slide para vocês, tá? Porque aí fica melhor, porque está muito pequeno ali. Não somos criados apenas para o prazer, isso é um ponto bem importante. Então, se a vida não está boa 100% sempre, ou se não está muito legal em alguns pontos, isso não diz respeito ao que é a sua vida. Nós temos propósito, nós temos uma abrangência, nossa vida não é só nossa. Isso é algo que é importante da gente constantemente trabalhar. É importante atentar para as relações. Eu falo aqui logo direto para vocês, existem relações de parentais que são ruins e devem ser eliminadas? Sim.
dar um exemplo para vocês. O que aconteceu para que Abrão crescesse e conseguisse ser o pai de todas as nações? O que ele teve que fazer? Então existe isso. Ah, mas família é tudo. Opa! Quantas vezes tem a palavra família na Bíblia? Alguém sabe? O que aconteceu quando Jesus era menino? Estava no templo. O que aconteceu? E ele falou o quê? Poxa, tenho péssimos pais. Foi isso que ele disse? Falou, tá tranquilo, tá de boa, como no Brasil a gente fala, né? Tá de boa. Eu tô com meus irmãos aqui na casa do meu pai. Isso quer dizer que você tem que desprezar sua família? De forma nenhuma. Honra teu pai e tua mãe. Mas não são coisas excludentes, perceba? Mas é necessário você honrar, não significa você ser um depósito das frustrações dos seus pais. Os filhos vão passar a vida inteira tentando provar para os pais que eles merecem serem dignos de amor. Isso acontece. A gente precisa se libertar disso também. Eu sei o quão duro isso que eu estou falando, porque atinge 100% das pessoas aqui, de alguma forma ou de outra. Mas são palavras que são importantes de você entender para você. Reparar nossas relações fundamentais com os nossos pais, reparar não significa necessariamente fazer o que eles desejam, e também não significa abrir mão de não ter nunca mais na vida. Significa, muitas vezes, usar algo que não é humano, algo que é divino, chamado perdão. Perdoar os nossos pais. Honrar para mim tem muito a ver com isso. Honrar tem a ver com isso. Não significa manter uma dependência condicional ou total. Mas significa entender, olha, eu preciso perdoar esses daqui. Eu preciso ter uma vida digna. Usar os porcentos saudáveis, os 5, 10% saudáveis que meus pais me deram, para fazer dessa uma vida digna. Isso é honrar os pais. E finalmente ali, cobrança sem amor é transferência de culpa. Gente, se você é um tipo de pessoa que fala assim, esse aqui tem que fazer certinho, senão não vai ganhar tal. Se você é o tipo de pessoa que diz para o outro que o outro não é digno ali de receber aquilo que ganhou. Se você é a pessoa que tem inveja, que fala assim, olha, não, isso não aquela pessoa não é merecedora. Se você é a pessoa que projeta no outro os sentimentos de angústia que você tem, porque você acha que isso é algo que nós merecemos ou não, você transfere a culpa para o outro. Se você quer realmente que alguém mude, primeiro ame e depois cobre. Primeiro ame. Quando a pessoa sentir que você a ama, quando a pessoa sentir que você fez ali, que você deu a ela incondicionalidade do comportamento dela, você pode falar o que você quiser para ela. Sabe um exemplo disso? Quando Cristo estava na mesa, caíram os pães ali. Aquele episódio que os pães... Estou usando um exemplo que eu não tinha preparado. Cristo foi extremamente ofensivo para com ela, não foi? Não foi. Porque primeiro ele olhou nos olhos dela e ele a amou. E ela sabia que ele estava dando um truque. Porque com os olhares ele já a tinha amado antes. E você, não estou imaginando isso. A história de Cristo mostra. Mesma coisa com a beira do poço, com a mulher de 5 homens. Primeiro você ama, depois você pode falar o que você acha que é correto para a pessoa. Mas primeiro você ama. Os 2 casos eram samaritanos, olha aí. Temos um pregador aqui. Finalmente, aí, última dica e último slide. Vocês viram lá no slide lá anterior que o nosso corpo expressa as emoções. E o nosso corpo foi feito com um design inteligente. Então, nós fomos feitos para o movimento. A depressão procura
procura o caminho oposto. Ela procura a pausa. Ela procura o repouso. Mas nós fomos desenhados para o movimento. Então, sentiu-se com uma tristeza profunda? Ande. Vai andar. Vai a pé para o trabalho. Vai visitar alguém não sei aonde. Ande. Movimenta o corpo. Mova-se, mude. Isso é fundamental, gente. O corpo precisa entender que você quer. Você precisa de motivação para fazer atividade física? Não, você não precisa. Você precisa de disciplina. E entender que isso é parte da sua vivência. Você vai mover o seu espírito dentro, movendo o seu corpo. Tem um verso muito interessante, que até uma marca comprou esse verso, que fala o seguinte: Mens sana in corpore sano. A marca ASICS comprou isso e chama de anima sano in corpore sano. Mente sã em corpo são. Está totalmente ligado. Eu coloquei só a questão do espírito, que também caminha junto. Comunique-se. Gente, não tenha vergonha de falar como você se sente para o outro. Ah, mas o outro não vai me ouvir, não vai ter paciência. Não se trata do outro. Se trata de você expressando, tendo o seu lugar para expressar. Se trata de você entendendo que você passa por um período que precisa ser trazido para fora. E eu finalmente vou falar ali. A gente trabalha de diversas formas na terapia. Formas que é muito difícil de serem feitas numa conversa com um amigo, uma conversa com um confidente, com um irmão, com um cônjuge. Com técnicas de escuta, com técnicas de alcance, é diferente. Então eu vou finalizar. Aliás, eu quero finalizar dessa forma. Do vale da sombra da morte para uma alma restaurada, refrigerada. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Se essa sala aqui estivesse sem aquecedor, e se ela estivéssemos aqui numa temperatura muito baixa aqui, logo vai chegar, como é que a gente resolveria esse problema? Que Deus abençoe a todos vocês e conscientize vocês de que em nós também reside a cura para tirar do pior lugar, do lugar mais escuro, da sombra da morte. Isso reside em nós, mas nós temos que acreditar e se conectar com Ele. Amém? Vamos cantar ele no final para terminar, todos em pé. Muito obrigada, muitas graças por este hermoso tema profundo. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Vamos chamar a Rodolfo para terminar com a oração? Com a oração, por favor. Cerramos nossos olhos, fechamos nossos olhos. Altíssimo e excelso Deus, agradecemos porque o Senhor se faz presente em nosso meio e podemos senti-lo. Amém. Agradecemos porque o Senhor nos enche de possibilidades, o Senhor nos enche de uma energia, de um amor, de fraternidade e de confiança para que nós entendamos o nosso propósito nessa terra. Pedimos que nenhuma pessoa saia desse lugar sem sentir que o Senhor tem um propósito, uma história a ser construída na vida dela. Amém. E que ela não precisa residir no vale da sombra da morte. Amém. Pedimos que essa pessoa entenda, que essas pessoas entendam
que tudo que passou em suas vidas, o conjunto de tudo isso, é para o bem dos que amam a Ti. Encha-nos do Seu Santo Espírito. Assim pedimos e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rodolfo. Vou ficar a porta com quem estava vocês, que eu acho que... Ela vai lá fora. Ele estará lá fora para dar um abraço e despedir. E nós outros nos vemos no próximo sábado, às 3. Escola Sabática, culto às